A paz do Senhor, meus amados irmãos, alunos de nossa Escola Bíblica Dominical. Mais um domingo aqui estamos e vamos meditar juntos na Palavra do Senhor. O que temos feito todos os domingos, né? Com ministrações abençoadas, trazidas pelos nossos professores, que têm se colocado nas mãos do Senhor e com muita graça, muita alegria, muita unção e sabedoria tem trazido todas as manhãs de domingo preciosas lições da Palavra de Deus, que tem edificado a nossa fé, tem nos sustentado, nos fortalecidos nestes dias tão difíceis que estamos atravessando, não é verdade? Hoje não será diferente. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, que é o nosso ensinador, que é o nosso professor por excelência, ele tem algo a nos ensinar nesta manhã. Hoje nós vamos estudar a 10ª lição do nosso trimestre, com o tema de vivificados pela Palavra de Deus. O verbo vivificar significa dar vida, animar, incentivar. E não é isto que a Palavra do Senhor faz em nós? Ela produz vida em nós. Ela também penetra no mais íntimo do nosso ser e mostra as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos erros e nos incentiva a nos corrigir. Glórias a Deus por sua palavra. Eu quero convidar você nesta manhã a abrir comigo no texto, no livro de Neemias, capítulo 8. A nossa lição está toda fundamentada no capítulo 8 do livro de Neemias. E nós vamos ler no capítulo 8, os versículos 8 e 9. Pode procurar aí em sua Bíblia e vamos ler juntos a palavra do Senhor nesta manhã. Neemias 8, versos 8 e 9, que diz assim a palavra do Senhor. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Eu quero repetir esse finalzinho que diz: todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Vemos aqui o poder que tem a palavra de Deus, a importância de se ouvir essa palavra e a transformação que ela faz na vida daquele que a ouve. No tópico 1 de nossa lição, nós vamos dar uma analisada nos capítulos anteriores ao capítulo 8, para que a gente consiga entender essa história. Os capítulos 1 e 2 vão falar sobre a decisão de Neemias e sua volta para Jerusalém. Que decisão foi essa? Reconstruir os muros, reedificar os muros que estavam em ruínas, completamente destruídos. O texto diz que, primeiramente, Neemias avaliou toda a situação pessoalmente, sem revelar a ninguém o que estava dentro do seu coração. Depois, ele convocou o povo para ajudar na obra. E nos versos 17 e 18 do
capítulo 2, Neemias diz que o plano de reconstruir os muros não era seu, e sim do Senhor. Ele estava ali como instrumento, apenas instrumento de Deus, para realizar o propósito do Senhor. Já no capítulo 3, fala sobre o trabalho, a cooperação, o empenho do povo na reconstrução do muro de forma organizada. Neemias planejou tudo e organizou todo o trabalho. Os capítulos 4, 5 e 6 vão falar sobre as pessoas que se levantaram como inimigos para intimidar, para desanimar, para enfraquecer e com isso atrasar a obra. Mas Neemias tinha certeza do chamado de Deus em sua vida. Ele sabia do chamado do Senhor e com muita coragem e muita fé, ele enfrentou todas as perseguições externas e também internas. Ele enfrentou com fé todas as ameaças, todas as perseguições dos inimigos e venceu. Em 52 dias, toda a obra estava terminada, concluída. O tópico 2 diz: para sermos vivificados, precisamos retornar origens. Bem, no capítulo 8 de Neemias, o povo já estava em Jerusalém. Tinha um templo, muros, tudo pronto, tudo reconstruído. Mas a vida espiritual em ruínas. Vida espiritual zero. Afundados em pecados. O capítulo 5 de Neemias fala de injustiças, opressão, exploração, escravidão. Tudo isso o povo praticava. Todos esses pecados e muito mais. O que acontecia? Todos ajudaram na reconstrução dos muros, ricos e pobres. Daí os judeus ricos vendiam os alimentos a preços altíssimos, muito caros, ao ponto de que os judeus pobres não tinham recursos para comprar. Daí eles tomavam empréstimos. O texto diz, o capítulo 5 de Neemias, os judeus pobres tomavam empréstimos, hipotecavam suas casas de tão caros que eram os alimentos, para conseguirem comprar um pouco de trigo para alimentarem suas famílias. E depois que perdiam tudo, o que acontecia? Perdiam seus filhos, suas filhas, que eram levados como escravos. Que tristeza! Num período tão difícil, quando deviam ajudarem uns aos outros, exploravam seus próprios irmãos. Isto é muito triste. E a gente vê isto acontecendo em nossos dias. Em tempos de dificuldades, em tempos de calamidade, a gente encontra pessoas vendendo produtos de primeira necessidade, bem acima do valor, tentando tirar proveito em cima do seu semelhante, do seu próximo. Que coisa triste. Outra coisa terrível estava acontecendo. Esdras, capítulo 9, fala sobre casamentos mistos. Em desobediência à lei de Deus, em rebeldia aos mandamentos do Senhor, o povo tomava para si mulheres pagãs,
mulheres de outras nações que não conheciam Deus, não adoravam a Deus, e isto era abominável aos olhos do Senhor. A Bíblia chama de jugo desigual. Isto foi um problema muito sério na vida do povo de Deus e continua sendo até os dias de hoje. Jugo desigual. O apóstolo Paulo fala em sua carta de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 17, ele fala sobre essa situação. Casamentos com pessoas que não servem a Deus. Jugo desigual. O profeta Malaquias também foi contemporâneo de Esdras e Neemias. E ele denuncia a profanação do culto. O que acontecia? O povo trazia para o culto, para ofertar ao Senhor, pão que não era fresco. O profeta Malaquias chama de pão imundo, a sobra, o resto. Enquanto Deus pedia, exigia que se trouxesse as primícias, o povo trazia aquele pão que não prestava mais para nada como oferta ao Senhor. O resto, o que não servia mais para nada. O profeta também falou sobre os sacrifícios de animais que o povo trazia para o sacrifício, animais defeituosos, mancos, cegos, aleijados, enquanto Deus exigia que se trouxesse o melhor, aquele animal sem mancha, perfeito, o povo trazia o pior do seu rebanho, animais doentes, defeituosos, para oferecer em sacrifício no altar do Senhor, profanando o culto ao Senhor. Além de outros pecados, como sonegavam dízimos, sonegavam ofertas, o povo estava longe de Deus. Meus irmãos, o nosso culto ao Senhor deve ser o melhor. Nós precisamos trazer para Deus o nosso melhor, o que de melhor temos, o que de melhor somos. Isto nós devemos oferecer ao Senhor, e não o resto, aquilo que está sobrando da nossa vida, dos nossos bens, de tudo que temos. O nosso melhor é o que devemos oferecer ao Senhor. O povo estava longe de Deus, precisava voltar-se para a palavra de Deus, porque é ela que nos limpa, é ela que nos transforma, é ela que nos dá vida, é ela que nos vivifica. Então, no capítulo 8 de Neemias, o povo é confrontado por essa palavra. Vamos ler. Neemias capítulo 8, versos 1 e 2, que diz assim, Neemias 8, versos 1 e 2. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que se ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Então o povo pede para que se traga o livro da lei. E no verso 8 do mesmo capítulo diz: leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia.
Então o povo pediu para que se trouxesse o livro da lei e que fosse lido aos seus ouvidos. E a Bíblia diz que enquanto Esdras lia, enquanto ele fazia a leitura da lei, os levitas explicavam aos ouvidos do povo, traduziam para a língua do povo, para que eles pudessem entender o que se estava lendo. Meus irmãos, a palavra do Senhor, para que ela possa causar efeito na nossa vida, para que haja fruto dessa palavra na nossa vida, ela precisa ser entendida. Foi isto que Filipe perguntou ao eunuco: entendes o que lês? E o eunuco não estava entendendo a leitura do livro de Isaías. Mas a partir do momento que Filipe aproximou-se dele e explicou, ele entendeu que aquele texto falava do Messias, do sofrimento do Messias. Ele entendeu aquela escritura, ele compreendeu o plano de salvação para a vida dele. E qual foi o efeito desse entendimento, dessa compreensão? Ele se converteu e pediu para ser batizado, para que a palavra do Senhor possa causar efeito, produzir frutos na nossa vida. Ela precisa ser entendida. A Bíblia não é um jornal e não pode ser lida como se lê um jornal, como se lê uma revista ou um livro qualquer. A Bíblia é a palavra de Deus, ela precisa ser compreendida. Nós louvamos ao Senhor porque Deus tem levantado em nosso meio pastores, homens de Deus, que têm se colocado nas mãos do Senhor, que têm se dedicado com muita unção, com muita graça e sabedoria, conhecimento nesta palavra, têm nos explicado, às vezes textos que nós temos dificuldade de compreender. O Senhor tem levantado pastores, professores, mestres em sua casa, para nos explicar, nos ensinar a sua palavra. A palavra de Deus não pode faltar em nosso culto, não é verdade? Um culto sem palavra, sem a exposição da palavra de Deus, é um culto incompleto. Vocês concordam comigo? Um culto incompleto, se não tem a exposição, a pregação, o ensinamento da palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus é a boca de Deus falando. Ela é a verdadeira profecia. Sem esta profecia que não falha, que é a palavra de Deus, sem esta profecia o povo se corrompe. Então a palavra de Deus, ela precisa ocupar um espaço prioritário no nosso culto, mas também na nossa vida. Ela precisa ocupar lugar de destaque na nossa vida. Ela precisa fazer parte do nosso dia a dia. O salmista, no Salmo 119, verso 97, ele exclama dizendo: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Essa palavra que nos limpa, que nos dá vida, que nos vivifica, precisa fazer parte da nossa vida durante todo o dia, meditando nela de dia e de noite, como também diz o salmista em outra parte, no Salmo 1. Precisa fazer parte às 24 horas do nosso dia. Bem, meus irmãos, no capítulo 8 do livro de Neemias, que estamos meditando, o povo então
é confrontado por essa palavra. E eles pedem para que se traga a palavra. E a partir daí, tudo começou a mudar na vida deles. Porque a palavra do Senhor tem esse poder de transformar, de mudar a nossa vida. O tópico 3 vai falar sobre a palavra de Deus que nos vivifica, gerando transformação. Quando a palavra de Deus, diz o tópico 3, nos vivifica, gera transformação. E foi exatamente o que aconteceu com o povo. E acontece conosco também. Após eles serem confrontados pela palavra de Deus, depois que eles ouviram e entenderam a palavra, veio a conscientização. Esse é o primeiro passo para a transformação. Conscientização. Diante da palavra do Senhor, o povo tomou consciência do quanto tinham sido rebeldes à palavra de Deus, do quanto haviam sido negligentes, desobedientes, do quanto haviam rejeitados a palavra do Senhor. E a palavra de Deus tem esse poder, o poder de trazer à nossa memória aqueles pecados, os nossos erros, aquilo que muitas vezes nós praticamos e esquecemos, ou fingimos que esquecemos. A palavra do Senhor tem o poder de trazer a nossa consciência. E qual a finalidade disso? O Senhor traz à nossa consciência os nossos pecados através da sua palavra para que nós possamos nos arrepender e nos corrigir dos nossos erros. O texto diz que o povo, diante da leitura da lei, diante da explicação dos levitas, o povo chorou ouvindo as palavras da lei. A palavra do Senhor tem o poder de nos levar ao arrependimento, que é o segundo ponto para a transformação, o segundo passo, arrependimento. A palavra do Senhor nos leva ao arrependimento. O povo se arrependeu dos seus pecados e mudaram de comportamento. Isso é arrependimento. Neemias, no capítulo 9, no verso 2 e 3, diz que eles se apartaram de todos os pagãos e confessaram os seus pecados. Eles mudaram de atitude, eles mudaram de comportamento. Esdras, no capítulo 10, fala também que o povo, eles se arrependeram tanto das coisas erradas, de terem desobedecido a lei do Senhor, que eles despediram as suas mulheres pagãs com seus filhos. Acham que isso foi fácil? Não, com certeza não foi fácil. Não é fácil abandonar o pecado. Não é fácil abandonar os nossos erros. É difícil, mas isto é arrependimento. Quando se abandona o pecado, isto é arrependimento. A palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Não há verdadeiro arrependimento quando se pretende permanecer cometendo o mesmo erro. Não é arrependimento. Mas quando a palavra do Senhor, quando nós somos confrontados por essa palavra e tomamos consciência da vida pecaminosa, da nossa vida de pecado e nos arrependemos, nós abandonamos o pecado. Isto é arrependimento. E aí vem a transformação. Hebreus capítulo 4, versículo 2 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz.
Ela penetra no mais íntimo do nosso ser e traz à tona os nossos erros, mostra os nossos pecados, para que possamos nos arrepender e sermos transformados. Que o Senhor Jesus possa abençoar a nossa vida. Que a cada dia nós possamos pautar a nossa vida dentro desta palavra. Que nós possamos amar esta palavra. Possamos valorizar a palavra do Senhor. O salmista também, ainda no verso 97 do Salmo 119, 72, verso 72 do Salmo 119, ele diz: para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro e de prata. A palavra de Deus é preciosa, ela vale mais do que todo ouro e toda prata. Que nós possamos valorizar essa palavra, que nós possamos dar a essa palavra lugar de prioridade, de destaque na nossa vida, que possamos meditar nessa palavra todos os dias, que o Espírito Santo possa esclarecer melhor essa lição aos nossos corações, que durante esta semana o Senhor possa nos levar a refletir o valor da palavra de Deus na nossa vida. Que Deus abençoe a cada um, que tenhamos um domingo abençoado e uma semana abençoada na presença do Senhor. Deus vos abençoe em Cristo.